O Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Deitar nos faz em verdes pastos e Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Refrigera a nossa alma. E ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não venhamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Prepara diante de nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o teu cálice transborda. E nós queremos habitar até o último dia da nossa vida em sua casa. Até o último ar que nós viemos respirar, nós queremos habitar em tua presença. Porque não há melhor lugar para estar do que na sua presença, Pai. Não há melhor lugar para se estar do que debaixo das tuas asas, porque nós estaremos seguros. E que junto com os anjos nós possamos cantar que tu és santo, que não há Deus maior que o Senhor na terra, debaixo da terra e no alto dos céus. O Senhor é único. Amém, Jesus. Muito obrigado. Amém. Graça e paz a todos. Dê boa noite para essa pessoa bonita que está do seu lado. Graça e paz a todos. Pega a sua Bíblia comigo. Abra no Evangelho de João. Capítulo de número 3. Do verso 1 ao verso 8. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for com ele, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pode tomar teu assento, manter sua Bíblia aberta. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor fale conosco, porque nós precisamos ouvir a sua voz. Que o Senhor nos transforme, para que nós venhamos estar da maneira que o Senhor quer que nós estejamos. Amém. A chave central desses versículos que lemos é nascer de novo. Indubitavelmente é um assunto muito primordial, urgente, o novo nascimento. O novo nascimento nos faz nos parecer com Deus. O novo nascimento nos aproxima dos céus. O novo nascimento nos traz de volta ao propósito. Porém, nesse texto, Jesus ele conversa com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos não era leigo, Nicodemos era um fariseu. Entendia muito bem das leis, entendia muito bem da Bíblia. Era um religioso que frequentava a sinagoga no mínimo 3 vezes semanais. Jesus se depara e conversa com ele, dialoga com ele. Porém, esse moço tão sábio, tão inteligente, não consegue entender o que Jesus está dizendo. Não assimila o que Jesus, no mundo espiritual, está falando para esse moço.
Jesus ele fala sobre o novo nascimento. Só que em nenhum momento, no começo da conversa, Nicodemos perguntou para Jesus o que era novo nascimento. Mas Jesus, sendo onisciente, sabia o que estava em oculto, lá no coração de Nicodemos, talvez como do jovem rico, que queria saber como fazia para alcançar a vida eterna, mas não sabia por onde. E Jesus ele afirma: tem que nascer de novo. E o novo nascimento não depende de mim. O novo nascimento não depende de você. O novo nascimento depende exclusivamente de Deus. Em João capítulo 1, verso 13, diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento, você é gerado em Deus. O novo nascimento, você não é gerado na carne, você não é gerado do sangue, você não é gerado da sua vontade, você é gerado em Deus. E a expectativa que eu tenho essa noite é que Deus venha dar a luz a nós hoje. Que o ano de 2021 não seja apenas mais um ano, mas que o ano de 2021 seja um ano que nós possamos ser a resposta para a nossa nação, que nós possamos ser a resposta para a nossa casa. O novo nascimento é assassinar o velho homem, é assassinar a natureza adâmica, aquelas coisas que nos afastam de Deus, aquelas coisas que nos tiram o foco, aquelas coisas que nos faz oscilar. O novo nascimento foi predito em Ezequiel capítulo 36, do verso 26 ao 27, darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei o coração de carne, porém o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. A regeneração não te afeta por parte, a regeneração te afeta integralmente. Você não muda parcelado. Nenhuma criança nasce por parte. Não demora dias para uma criança nascer. Ela nasce de forma instantânea. Ela não nasce primeiro a perna e depois de uma semana a mãe volta no obstetra. Aí ele tira a cintura, depois ele tira o ombro. Não, ele puxa de uma vez, ele tira a criança. Esse modo de a gente dizer: eu vou mudando aos poucos, e Deus sabe que eu sou assim. Deus sabe que você é assim. Mas não necessariamente você precisa morrer assim. Não necessariamente você precisa viver da forma que você vive, oscilando tanto, retrocedendo tanto, deixando de viver águas mais profundas, porque você se conformou com águas que batem nos tornozelos. Todo período difícil, ele gera homens de Deus e mulheres de Deus fortes. E você precisa entender isso. O novo nascimento não é como está descrito talvez em Jeremias 17, 18, que é o oleiro que transforma o vaso, que molda o barro. É um novo nascimento. Vem de uma palavra grega chamada anotem, que é algo novo, algo inédito, incrível, que nunca foi visto antes. O que Deus tem para fazer em nós hoje é algo que nunca foi visto antes. O que Deus está gerando em nós hoje é algo que nunca foi visto antes. A sua família nunca viu, ninguém nunca viu. É algo preparado em Deus. Aquilo que ainda não chegou ao nosso coração, nossa mente não pensou, nossos olhos não viram, nosso ouvido não ouviu, é o que Deus está preparando para nós. Só que antes de entender o que é novo nascimento, precisamos entender o que não é novo nascimento. O novo nascimento não equivale eu ser bem sucedido financeiramente. Em João 19:39, Nicodemos, ao sepultamento de Jesus, ele leva em torno de 35 quilos de mirra e de aloés a Jesus. Só quem tinha muita posse financeira que conseguia comprar essas essências. Só que o dinheiro dele não satisfazia a alma dele. O novo nascimento não equivale com um profundo conhecimento da Bíblia, porque muitas pessoas conheceram a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas nunca foram transformados por essa verdade.
Nicodemos conhecia a Bíblia, ele era um rabi, ele era um doutor da lei. O novo nascimento não equivale a ser uma pessoa profundamente religiosa. Ele frequentava a sinagoga, mas não fazia dele alguém nascido de Deus. O novo nascimento não equivale a ter uma fé intelectual ou emocional. Em João 2:23 diz que algumas pessoas viram os milagres de Jesus e assim creram nele. E assim é hoje. Algumas pessoas se achegam a Jesus pelos milagres que ele faz, e não pelo Cristo que subiu ao madeiro. As pessoas se achegam a Cristo hoje por alguma coisa que ele pode fazer, e não simplesmente por aquilo que ele é. O novo nascimento, ao texto que nós lemos, é algo radicalmente novo. Algo que não foi escrito antes. Algo que você nunca pensou que você era capaz de viver. É o que Jesus estava oferecendo a Nicodemos. Nascer de novo é muito maior, Nicodemos, do que toda essa lei que você decorou. Nascer de novo vai muito além desses rituais religiosos que você faz semanalmente na sinagoga. Alguém religioso não é alguém autêntico. Ele faz porque se tornou algo obrigatório fazer, automático fazer. O novo nascimento, como eu disse no início, ele é exclusivamente da parte de Deus. É somente Ele que faz. Por que Ele que faz? Porque Ele é o Criador. E por Ele ser o Criador, Ele não divide isso com ninguém. É Ele que faz. O novo nascimento é uma transformação realizada pelo Espírito Santo. Eles trabalham em uma equipe. Um vai auxiliando o outro no seu novo nascimento. É como se fosse uma equipe médica. O novo nascimento é uma obra livre e soberana e misteriosa do Espírito Santo. Nunca ninguém vai entender. Nunca ninguém vai explicar. Porque Ele é livre. Ninguém sabe de onde vem. Ninguém sabe para onde vai. Mas a gente sabe que Ele está fazendo. É como a eletricidade, algumas pessoas não sabem explicar de onde ela veio, mas nós acreditamos nela. Assim é com o Espírito Santo. Ele faz. Você não está vendo Ele agir, mas Ele está agindo agora em nosso meio. E com esse texto eu aprendo algumas lições. A primeira lição que eu aprendo nesse texto é que Nicodemos vivia numa escuridão. No verso 2. No verso 2 diz que este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não estiver com ele. Por que Nicodemos foi de noite ver com Jesus? Porque ele tinha algo para se esconder? De Carson diz que a escuridão de Nicodemos era muito mais escura do que a noite que ele foi ter com Jesus. Talvez ele tinha uma reputação, ele queria zelar por essa reputação. Talvez ele não imaginava o que estava acontecendo. E muito menos ele imaginaria que no final dos dias de Cristo, ele estaria levando algo para ele no sepultamento. Mas ele se esconde. Ele pega a escuridão e faz ela de escudo, para que as pessoas não vejam que ele estava falando com Jesus. Talvez ele tinha vergonha. Ou talvez ele tinha algumas incógnitas dentro dele. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele viu alguns milagres. Ele queria conversar com alguém que estava fazendo os milagres. E por incrível que pareça, ele não entende o que Jesus falava. William Hendricks diz que quando ele chega para falar com Jesus, Jesus não faz nenhuma pergunta para ele, só diz simplesmente: você precisa nascer de novo. Mesmo você não perguntando, eu estou te afirmando, você precisa nascer de novo. Mesmo você talvez não sabendo que isso está no seu subconsciente, eu estou te dizendo, você precisa nascer de novo.
O novo nascimento, a segunda lição que eu aprendo, o novo nascimento é a esperança de ver o reino e de entrar no reino. Nesse texto, ver e entrar significa a mesma coisa. Quando eu nasço de novo, é a esperança que eu tenho de poder me assentar com Ele à mesa e ter a plena convicção que eu vou ceiar com Ele e Ele vai ceiar comigo. O novo nascimento é importante, porque o qual eu não nascer de novo, eu não consigo me achegar aos céus. Você pode ser uma pessoa muito rica, muito culta, muito respeitada, mas se você não nascer de novo, tudo que você conquistou de nada vale. A pessoa pode pregar muito bem, mas se ela não nascer de novo, a pregação dela não surge efeito na vida dela. Quando eu me deparei com esse texto, eu vi como se às vezes eu estivesse como Nicodemos, vivendo numa escuridão que eu não sabia que eu estava. Você pode ser convencido do seu pecado, eu posso ser convencido do meu pecado, mas é necessário que eu nasça de novo. Terceira lição que eu aprendo: o nascido da carne é separado de Deus. Martinho Lutero disse que eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Em Romanos 8:8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O nascer de novo é viver uma vida de agradar a Deus, agradável a Deus, que é suave às suas narinas. O Evangelho é a maior resposta que o mundo poderia ter. A palavra de Deus é a maior vacina que a nossa nação precisa ter. Cristo é a vacina que nós precisamos ter. Quando eu entendo o que é nascer de novo, eu me disponibilizo, eu vivo aquilo que Ele gerou para eu viver. A quarta coisa que eu aprendo, que o nascido do Espírito é notável, porém é um mistério. A comparação com o vento, nesse verso 8, é comparado com uma palavra grega chamada pneuma e uma hebraica chamada ruach. Foi a mesma palavra que foi usada em Gênesis 2, quando Deus, Ele soprou nas narinas de Adão. É um vento que traz vida, que te traz da morte para a vida, que te tira da escuridão e te traz para a maravilhosa luz, que te traz das trevas e te leva para um lugar cheio de paz. É o Deus que soprou esse vento. Ele soprou esse ruach, hakodesh, dentro das narinas de Adão, e aonde ele teve vida. E aí o evangelista João está dizendo: é esse Espírito que a gente não sabe para onde ele vai, não sabe de onde ele vem, mas a gente sabe que ele assopra, a gente sabe que ele traz vida, a gente sabe que ele regenera, a gente sabe que ele transforma. É esse Espírito. Jesus está falando desse Espírito, desse vento. Não é um vento que bagunça, não é um vento que tira as coisas do lugar, mas é um vento que organiza e traz tudo novo. Há muita diferença entre o vento do ventilador, que a gente coloca, ele bagunça os papéis, bagunça tudo. Mas aqui é um vento que traz vida. Talvez o ano de 2020 matou algumas coisas em nós. Talvez você está só sobrevivendo em 2021. Talvez você ache que Deus não tem nada novo para você mais. Talvez você está pensando: eu não tenho mais nada de novo para experimentar de Deus. Mas Deus é algo infinito, que quanto mais você se aproxima, mais Ele se revela. Quanto mais você quer, mais Ele tem. Sabe essa fome que você sente de Deus? Ela não vem de você, vem dEle. Essa sede de Deus que você tem não vem de você, vem dEle.
Deus te trouxe até aqui, Deus nos trouxe até aqui, Deus nos sustentou até aqui. Quando Jesus ele disse, o vento sopra onde ele quer, porque talvez ninguém assopraria em você, ninguém talvez escolheria você, ninguém talvez me escolheria, nem eu mesmo me escolheria. Só que quando Jesus está dizendo, o vento sopra onde ele quer, não há questionamento. Quem é alguém para perguntar, por que você está soprando nele e não em mim? Porque eu sou livre, eu assopro onde eu quero, eu faço como eu quero, eu uso quem eu quero, eu transformo quem eu quero. Deus hoje sopra em nós, Deus hoje traz vida em nós. Alguém que nasce de novo se torna sensível ao que Deus tem, se torna sensível à voz de Deus, ele entende o que está acontecendo. Alguém que é nascido de novo não dá um passo se Deus não quer que ele dê. Alguém que é nascido de novo entende que ele é apenas um homem miserável e que ele só está onde está porque Deus resolveu assoprar nele. Nós só estamos aqui porque ele resolveu assoprar em nós. Se quiser abaixar o retorno, ele resolveu assoprar em nós. E hoje ele vai soprar em algumas áreas da nossa vida. Talvez você deixou o seu ministério de lado, talvez você deixou a sua chamada de lado, talvez você deixou os seus sonhos que você tinha com Deus de lado. Talvez você ache que esse ano 2021 é apenas mais um ano onde você vai sentar e ficar ouvindo, escutando, faz o que quer e quando quer. Não, o Espírito Santo de Deus hoje vai soprar sobre a sua vida. Você não tem mais liberdade, você não tem mais livre escolha, você foi capturado por Deus, você não é nascido da carne, você não é nascido da sua vontade, você é nascido de Deus. Você foi gerado nele. E quando alguém é gerado nele, 1000 cai ao lado, 10.000 cai à direita, e ele permanece de pé. Alguém que é gerado em Deus, se o inimigo vem por um caminho, por 7 ele tem que bater de retirada. Eu não acredito mais nisso, mas está na minha Bíblia. Eu nasci de Deus quando eu era um projeto uniforme. Deus havia me escolhido. Ah, mas eu sou obra do acaso, minha mãe falou que eu fui um erro. Não. Você foi gerado em Deus. A sua mãe foi apenas um instrumento para que você estivesse aqui. Não existe acontecimentos quando a gente fala de Deus. Há acontecimentos do acaso. Quando nós falamos de Deus, nós falamos de propósito, de decreto. Porque tudo que acontece está debaixo da sua incrível e doce vontade. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Para todas as coisas há um propósito debaixo dos céus. Hoje você precisa trazer à sua memória aquele maltrapilho que vive em você, que vive te afastando daquilo que Deus pode, daquilo que Deus está gerando em você. Em 2021, além de ser um ano de muitas conquistas, assim eu creio, será um ano de nós experimentarmos algo que só vem de Deus, que o dinheiro não compra, que a sua eloquência não compra, que o seu certificado não compra, que o seu diploma não compra. É algo para quem Ele entrega, para aqueles que o buscam,
Porque os que buscam encontram, os que batem se abrem, e os que pedem recebem. Quando João está ressaltando algumas coisas sobre Nicodemos, ele ressalta que ele é um fariseu, que ele é um doutor da lei, mas não em sinal de honra. Simplesmente pelo sinal que tudo que ele sabia, ele não conseguia compreender o que Jesus estava falando. Às vezes você vai sentar com pessoas muito inteligentes, doutoradas, e você vai falar algumas coisas simples do Evangelho, e ela não vai entender. Porque coisas espirituais só dá para entender no Espírito. Eu não consigo entender milagre na carne. Eu entendo milagre no Espírito. E outra coisa, milagre não se explica, se vive. Eu não quero explicação de milagres, eu apenas quero vivê-los. Talvez na virada do ano, que não parecia muito bem um ano novo, talvez você não fez nenhum pedido. Sabe aquelas promessas que quando está indo os fogos, você está abraçando as pessoas, e você diz, esse ano eu vou orar mais, eu vou ser muito mais gospel. Esse ano eu vou entrar para algum ministério da igreja, para o voluntariado. Esse ano eu vou dormir menos e vou orar mais. Você gosta de dormir? Gosta, né? O sono é bom, né? Esse ano eu vou comer menos. Pega o Jailson. A gente faz algumas promessas e vai passando o ano. Eu estou 3 anos falando que vou emagrecer. Emagreci um pouco. Eu estou 3 anos fazendo algumas promessas. Mas não é o ano que faz algumas promessas se cumprirem. É minha postura. Não adianta você falar que é espiritual quando você está em algum congresso. Você está em êxtase, está lá em cima. Eu quero ver que você falar que é espiritual lá no seu serviço, quando está tudo caindo ao seu redor. Quero ver você falar em línguas lá dentro, ou decanta. Se você soubesse o que Deus sabe ao seu respeito, você jamais viveria da forma que você vive. Se você soubesse o que Deus gerou ao meu respeito, ao seu respeito, a gente jamais aceitaria viver como a gente vive. Mas eu oro 3 horas por dia. Tá, mas você nasceu de novo? Você ora 3 horas, em quanto tempo você morre naquele quarto de oração? Mas eu acordo todo dia de madrugada para orar. Você acorda para orar e você está pedindo para Deus salvar o diabo já, de tão sono que você está, filho. Não é o tempo, mas é a entrega. A gente assimila muitas coisas com tempo. Eu oro 2 horas, 14 horas, sei lá quantas horas. Eu leio tantas horas. Eu vou para a igreja todos os cultos. Eu vou tudo que tem na igreja eu estou. Mas você já parou para perguntar o porquê que você faz? Você já parou para perguntar por que Deus me escolheu e não outra pessoa? Será que quando alguém já entrou no automático pensou, por quê? Por que eu estou fazendo as coisas relaxadamente? Em 2021 foi o ano que nosso pastor declarou que nós vamos voar alto, chegar em lugares altos. Mas só chega em lugar alto quem faz as coisas com excelência. Você quer chegar onde você nunca chegou, você tem que fazer o que nunca ninguém fez. Não há como discutir com isso. Que esse ano de 2021 você se entregue mais a Deus. Que você se doe mais a Deus. Que você abra mais o seu coração para Ele fazer o que Ele tem que fazer. Em 2 Coríntios 5,17 diz que as coisas velhas se passaram e tudo que se fez novo.
Tem uma tradução que diz que é a criação. O Criador criou algo novo. Deus hoje cria algo novo em nós. Ele gera algo novo em nós. O diabo não pode apagar, ninguém pode apagar, porque foi gerado por Ele. Ele decretou, está decretado, não tem o que fazer. Eu vim ministrar para você hoje, simplesmente para te fazer um convite. Simplesmente para te fazer um convite. Permita que o Espírito Santo sopre novamente sobre a sua vida. Não venha ser um mero espectador. Venha ser um participante. Saia do auditório e comece a participar do propósito que Ele está fazendo. O mundo está vivendo um caos, mas o céu não. Porque Jesus fala sobre o novo nascimento, porque o céu, além de ser o nosso destino, é a nossa origem. Você veio de lá e você tem que voltar para lá. Você tem que ansiar, ceiar com Ele. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro, eu ceio. Você ceia comigo e nós vamos ceiar junto. Sabe o que Cristo está dizendo? Comunhão. Eu quero ter comunhão com você. O céu já está pronto, filho. O céu já está pronto. Os anjos estão cantando no céu. Mas ainda faltam alguns adoradores lá. Mas esse Jesus é o quê? Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Para algumas pessoas Jesus é outra coisa. Para o panteísta ele é tudo e tudo é Ele. Para os Allan Kardec ele é um espírito evoluído. Para os judeus ele é filho de uma prostituta. Para Paulo ele é um Deus que o converteu. Para Moisés ele é o Deus que assopra e o mar se abre e a água sai da rocha. Para Abraão ele é o Deus que traz o cordeiro para a adoração e para a oferta. Para Davi ele é uma poesia, para Salomão ele é uma sabedoria. Para Sansão ele é a força dos últimos minutos da sua vida. Para João Batista ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E para você, o que ele é? Quem ele é para você? Ele é um Deus curandeiro? Ou ele é o Deus que está trazendo vida nova a nós hoje? Paulo repetiu algumas coisas no Novo Testamento e algumas cartas. Enchei-vos do Espírito Santo. Uma geração que é cheia do Espírito Santo não para por nada, porque ele sabe. É igual o pastor Diego disse, ele está numa corrida. Ele não olha para trás, ele não olha para o lado. Ele sabe onde está o foco, ele sabe onde está o propósito. Ele não abandona, ele não lança a mão do arado. Ele sabe porque ele nasceu. Existem 2 dias importantes da sua vida. O primeiro dia é o dia que você nasce. E o segundo é o que você descobre o porquê você nasceu. E eu te pergunto, por que você está aqui? Por que você nasceu? Eu tenho a resposta para você. Você está aqui porque Ele te deu mais uma nova chance. Ele te deu mais uma nova oportunidade. Você está aqui porque Ele é o ar que você respira. Porque tudo está sustentado pela destra das suas mãos. Você não está aqui porque você merece. Você está aqui porque a graça dele te bastou, te alcançou, te capturou. Existem águas que vão bater no seu tornozelo, mas Deus vai te afogar hoje. Os jovens terão visões.
Vai acontecer um avivamento interno em nós. A sua casa vai ser alcançada pelo poder de Deus esse ano. A sua família será alcançada pelo poder de Deus esse ano. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar.